Shalom, graça e paz. Hoje eu quero convidar a você para conversarmos um pouco a respeito de síndrome de pânico e depressão. Esses dois temas têm sido veiculados nas mídias, escrita e falada, e parece que quanto mais se ouve falar a respeito de depressão e síndrome de pânico, parece que as coisas não têm sido bem, ou o assunto não tem sido bem digerido ou compreendido por um segmento, uma grande parte das pessoas. Pergunta interessante é: o que é depressão? E o que é síndrome de pânico? Todos já ouviram falar um pouco a respeito dos dois assuntos. Mas eu queria conversar com você a partir exatamente da ideia do conceito. O que significa a depressão? Ou o que é a depressão? Quais são as suas causas? O que pode provocar depressão? Como sabemos que estamos ou não no estado de depressão ou deprimidos ou com síndrome de pânico? Eu não quero discutir conceitos filosóficos ou mesmo científicos a respeito dos dois assuntos, mas faz necessário a gente abordar algumas coisas importantes, interessantes. É bem verdade que, do ponto de vista psiquiátrico, a depressão vai significar alguma coisa diferente do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista teológico. A psiquiatria classifica a depressão como uma doença. A psicologia a classifica como um transtorno de personalidade. E a Bíblia classifica a depressão como um resultado de uma relação não muito bem resolvida com Deus. Assim, a partir já de imediato, a partir do conceito que iremos discursar, conversar, a depressão então vai ter sentidos diferenciados. Em primeiro lugar, seja qual for o conceito psiquiátrico, seja qual for o conceito psicológico ou teológico, uma coisa é padrão, tanto na síndrome de pânico como na depressão. Depressão e síndrome de pânico é uma realidade da existência humana. O ser humano é suscetível a esses transtornos, a esses problemas, a estes fenômenos. Fenômenos da depressão, fenômeno da síndrome de pânico está muito ligada à nossa existência. O ser humano, qualquer ser humano na face da Terra, tende em algum momento passar por uma crise de depressão, por uma crise de síndrome de pânico. Dito isso, meus queridos, faz necessário entender a primeira verdade. Por que a depressão existe? Por que a depressão está diretamente associada, relacionada à nossa existência humana? Será que nós nascemos para ser depressivos? Será que nós fomos feitos para sofrer de depressão e de síndrome de pânico ou de qualquer outro transtorno de personalidade? A resposta claramente é não. Deus não nos fez para sermos depressivos. Deus não nos criou para vivermos em pânico, em uma neurose fóbica. Então, por que temos que passar pela depressão? Por que temos que passar por síndrome de pânico? A resposta não é fácil. As causas podem ser diversas, mas nós não temos seguramente uma única resposta. Nós não podemos demonizar a depressão, nem muito menos demonizar a síndrome de pânico. Faz necessário entender de forma amadurecida, clara e evidente sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito da depressão, o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito
da neurose fóbica ou da síndrome do pânico. Por isso, nesses primeiros minutos, nessa primeira hora, nesse primeiro momento, vamos tentar aqui conversar e esclarecer o que é a síndrome de pânico, o que é a depressão e como se trata ambas as coisas e o que a Bíblia tem a nos informar a respeito desses dois fenômenos. Em primeiro lugar, depressão não é simplesmente um momento de tristeza, um momento de desânimo ou um momento de pessimismo. A realidade existencial tem dito que passar por momentos de angústia, todos nós passamos. Faz parte da nossa existência humana. Desde quando a aliança foi perdida no Éden, nós nos tornamos susceptíveis a esses estranhos sentimentos. Aliás, por falar em sentimentos, deixe-me dizer uma coisa. Não devemos, de acordo com a Bíblia, levar muito a sério certos sentimentos ou os sentimentos. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? A Bíblia nos diz que Deus está acima do nosso coração e a Bíblia nos dá certeza que Deus tudo pode por nós. Assim, portanto, de imediato eu quero dizer, não leve muito a sério sentimentos, todo tipo de sentimentos, porque maior do que os nossos sentimentos é o Deus que nos guarda. Em segundo lugar, essa tristeza momentânea, ou essas dores depressivas, ou estes sintomas depressivos, não foi e não é uma exclusividade do século XX ou XXI. Desde tempos remotos, a depressão e a síndrome de pânico já se fazia presente na sociedade pagã, fazia presente na sociedade, no meio do povo de Deus. Os profetas, muitos deles, foram acometidos por depressão e por síndrome de pânico, vez e outras. Mas eles venceram esses sentimentos mediante um bom relacionamento com Deus e sua palavra. Não se sabe cientificamente o que causa a depressão. Sabe-se muita coisa a respeito da depressão, mas a causa em si ainda é objeto de investigação, de estudo, seja na área psiquiátrica, seja na área psicológica. Depressão, temos muitos conhecimento dos efeitos, temos muitas informações a respeito daquilo que significa depressão, mas o que causa em si a depressão, aí há uma variante, uma gama de variáveis para explicar as suas causas e coisas que nós não iremos fazer aqui nesses rápidos minutos e nem é o nosso propósito fazê-lo. Então vamos conversar a partir da consideração. O que é depressão? De acordo com a psiquiatria, depressão é uma doença, onde, de alguma forma, as substâncias neuroquímicas que trabalham o humor, os hormônios do humor, da alegria, são prejudicados. Daí a indicação medicamentosa, especialmente na depressão severa, para evitar suicídios ou coisas semelhantes. Então, a medicação, neste caso, faz necessário para repor, de certa forma, a perda das substâncias químicas que trabalham o humor das pessoas. A psiquiatria trabalha exatamente com este recurso, medicamentos. Os medicamentos para minorizar ou para diminuir os efeitos do transtorno que a pessoa está sofrendo. Portanto, a psiquiatria classifica a depressão como uma doença de natureza mental. Então, na época que eu estava com depressão, eu não tinha disposição para nada. A minha casa ficava por conta
né? Quando vinha uma pessoa para limpar, a casa era limpa, mas senão ninguém fazia nada. Eu só queria ficar dormindo, ou então ficar comendo, né? Completamente indisposta, né? Parecia que as coisas não tinham graça, que o mundo não tinha cor, que tudo era cinza, né? Total desânimo mesmo. As coisas não tinham sentido, né? Então, para mim, eu não me preocupava com as coisas da casa, com os filhos, né? Meu esposo que estava sempre cuidando dos filhos, porque eu realmente tinha entregado os pontos. Estava sempre muito triste, nada que meu esposo fizesse ou deixasse de fazer me alegrava. Então, quando eu levantava, assim, que eu saía da cama, eu já queria deitar no sofá, então não tinha essa disposição, não tinha alegria, não tinha, assim, um período do dia que eu ficasse bem, eu passava mal o dia todo. Então, para mim, eu queria dormir, ficar o tempo todo dormindo para aquele dia passar logo, ou para aquela noite passar logo, para ver se no outro dia talvez fosse um pouco melhor, mas não era. Então, a minha vontade era só dormir, não tinha ânimo, não tinha disposição, não tinha alegria, nada me fazia feliz. Meu esposo fazia de tudo, né, para me animar, para me alegrar, e me acompanhava nas consultas médicas, né, eu passei por psicólogo, por psiquiatra, ele estava sempre me acompanhando, às vezes ele marcava viagem para ver se eu me animava, mas nada resolvia. Minha mãe estava aqui em Campo Grande, então ela estava distante, não tinha muito o que fazer, às vezes ela falava comigo no telefone, mas eu não tinha assim nem vontade de conversar com as pessoas, eu evitava as pessoas, evitava estar num convívio social, queria ficar sozinha, queria ficar isolada, então eu acabava me isolando e não queria muito contato com as pessoas. A psicologia, por sua vez, chama a depressão um transtorno de personalidade. Vários teóricos da psicologia, especialmente da psicanálise, entendem que a depressão é, em algum momento, um transtorno que a pessoa sofreu a partir da relação de objetos, a partir do relacionamento afetivo que a pessoa teve na história de sua vida e provocou uma certa fantasia do abandono, sofreu uma certa fantasia do desprezo e a autoestima foi prejudicada. E aí o transtorno da personalidade se evidencia neste comportamento. Já teologicamente, depressão, a Bíblia não trabalha a depressão enquanto os seus efeitos, mas trabalha a depressão enquanto comportamento. Assim a Bíblia vai chamar de depressão de sofrimento, bem como a síndrome de pânico, um sofrimento, onde se constata uma relação mal resolvida com Deus, a pessoa tende a ter esse comportamento depressivo ou esse comportamento de fobia, de medo intenso. Eu comecei a ter muitos sintomas, assim, quando a crise vinha, eu tinha muita falta de ar, eu tinha muita taquicardia, o coração acelerava bastante, eu, assim, suava muito, assim, de pingar mesmo, né? E essas crises, elas foram se intensificando, a ponto de eu não conseguir mais fazer determinadas coisas. Eu estava limitada de fazer algumas coisas, por exemplo, estar em lugares fechados, lugares com muita gente, chegou ao ponto de eu não conseguir mais ir ao cinema, eu não conseguia mais ir ao dentista. Na época eu precisava fazer um tratamento de dente e eu não conseguia fazer, porque eu deitava na cadeira e aí a dentista mais a assistente dela em cima de mim, aquilo já me dava uma crise. E foi ficando muito ruim, eu fui ficando limitada de viajar, porque eu passava mal dentro do avião, eu passava mal dentro do ônibus, eu passava mal em casa, até de férias, às vezes, na praia, eu passava mal tomando sol na areia, eu passava mal.
Então, assim, eu comecei a ficar muito limitada. Isso foi tirando muito a minha liberdade e a minha qualidade de vida, porque eu não conseguia mais fazer muita coisa, né? E as crises, elas são horríveis. Por que chama síndrome do pânico? Porque é justamente um conjunto de sintomas, né? Tudo que é síndrome é um conjunto de sintomas. Então, eu sentia realmente, assim, sintomas físicos, que era essa taquicardia, sudorese, a falta de ar. Eu sentia uma sensação de que eu ia morrer mesmo. O ar faltava, ao mesmo tempo que eu estava num lugar que tinha ar, lógico, mas o ar me faltava e eu não conseguia respirar. Então, essa síndrome, a crise, eu comecei a estudar nessa época sobre o assunto, né? Hoje a gente tem internet, então você pesquisa tudo na internet. Eu comecei a entrar em sites, assim, de informações, né, médicas mesmo, a respeito, para eu poder entender o que estava acontecendo comigo. E eu entendi que, assim, a crise, ela durava em torno de 10 minutos. Só que depois que passava a crise, vinha o pior, que é um sintoma de impotência, um sintoma quase que uma depressão. Porque era uma situação tão simples, por exemplo, ir ao cinema, né, com meu esposo, por exemplo, eu não conseguia fazer. Então, essa sensação que vem depois da crise é muito pior do que a própria crise, porque a crise eu sabia que em 10 minutos, em média, ela ia passar. Mas aquela sensação, aquele sentimento de impotência que vinha depois era muito pior, sabe? Então eu fui ficando limitada e foi dessa forma que eu cheguei na igreja. A segunda coisa que precisamos considerar é o que eu posso fazer ou que recursos existem para o tratamento ou quem sabe, né, a cura tanto da depressão como da síndrome de pânico. Seria muito simplismo da minha parte dizer que tem uma cura imediata, pura e simples para a depressão. Existe uma cura imediata para a síndrome de pânico. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Deus que cura doença física é o Deus que cura também doenças emocionais. Deus que cura doenças espirituais é o Deus poderoso que cura doenças emocionais. Eu sou daqueles que defende que Deus faz milagres. Deus age ainda hoje. Deus providencia livramentos, tratamentos e erradicação de todo o mal. Disso nós não abrimos mão e disso temos certeza, porque é a palavra de Deus que nos garante. Mas isso não é tão simples assim, isso não é tão fácil, porque entramos aqui no terreno da experiência e da subjetividade. A questão é o que fazer para ficarmos livres da depressão. Primeira coisa que eu considero relevante é a gente entender que não devemos supervalorizar nenhum sintoma, seja depressivo, seja fóbico. Não valorizar, porque quando a gente valoriza e vitimiza as nossas aflições, nós tendemos a esquecer que Deus é maior do que todas as coisas. Na oração e no relacionamento com Deus, podemos vencer todas as coisas. Daí o apóstolo Paulo, com muita razão, dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, diria você, me ensina como é que eu saio da depressão, né? Ou como é que eu saio da síndrome de pânico? Existe uma mágica? Existe um segredo? Existe uma solução assim simples e rápida? Evidentemente que não. A fé e o relacionamento com Deus, apesar de serem coisas bem simples, mas não são coisas fáceis, têm as suas complexidades. E muita gente consegue sair da depressão, né, de forma paliativa através da psiquiatria. Outros conseguem sair da depressão tratando-a de forma psicológica, através de sessões de psicoterapias. Todos esses recursos são paliativos, porque não garantem cura, com muita razão. Apenas
garante um tratamento, um controle da depressão, um controle da síndrome de pânico, seja através de medicamentos, ou seja através de sessões psicoterápicas. Tem sim alguma melhora, mas não se tem e não se obtém a cura final, porque não se trabalha a causa de forma profunda e com recursos para erradicar esses dois males. Assim, portanto, eu entendo que a psiquiatria tem uma parcela, sim, de ajuda, assim como a psicoterapia e os seus recursos psicológicos, emocionais, tem também o seu valor. Mas a Bíblia mostra uma alternativa interessante. E é a respeito dessa alternativa interessante que eu quero ocupar aqui o maior tempo da nossa conversa. A Bíblia chama de tratamento antidepressivo e de tratamento antifóbico e de todos os transtornos da personalidade através de uma teoria bíblica e teológica chamado aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico ou o discipulado bíblico é muito importante na resolução de conflitos emocionais e de transtornos de personalidades e mentais. A Bíblia apresenta a depressão e a síndrome de pânico como um comportamento de sofrimento. E assim sendo, nós vamos ver várias passagens bíblicas que mostram a solução, a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus para a minha depressão? Qual é a resposta de Deus para a minha neurose fóbica ou a síndrome de pânico? O salmista Davi nos ensina muito a esse respeito. Eu encontro no Salmo de número 27, no Salmo 34, Salmo 37, Salmo 62, Salmo 40. Encontro em diversos salmos, como o salmista aprendeu a superar estes sentimentos e, melhor, aprendeu a ficar livre desse comportamento fóbico e desse comportamento depressivo. Em primeiro lugar, o salmista diz que é possível, sim, Deus ouvir o clamor mais latente da nossa alma. Por incrível que pareça, meu irmão, meu amigo, Deus sabe que você sofre, Deus está vendo a sua dor, Deus sabe a causa dessa dor, desse sofrimento, e Ele tem uma resposta bem direta para resolver esse conflito, resolver essa angústia, resolver esse trauma. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que Deus está conosco. Sinta-se, Deus ao teu lado. É preciso que acreditemos que Deus está do nosso lado. Mesmo sofrendo como estamos ou passando o que nós estamos passando, Deus está do nosso lado. Jó que o diga, Jó sabia muito bem disto, ele tinha certeza disto. Então o valor da fé, a confiança e a certeza de um Deus presente já é de início uma proposta para a gente não levar a sério esses sentimentos. Então, em primeiro lugar, creia que Deus está do seu lado. Confia que Deus nunca te abandonou e jamais te abandonará. Segunda coisa importante quanto a esses fenômenos depressivo e fóbico, é necessário a gente entender que Deus também nos cura e pode fazer um milagre na situação de depressão e na situação de síndrome de pânico ou qualquer outro transtorno. Deus, Ele nos entende. A Bíblia nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E se existe uma coisa que Deus percebeu que não era boa, foi exatamente a disfunção emocional
quando Adão sentiu solidão. A Bíblia nos diz que Deus disse: isto não é bom. Não é bom você ficar depressivo. Não é uma coisa boa você ficar com medo de qualquer coisa. Então Deus, ele tem uma resposta. Ele quer que você fique bem. Ele quer que você fique livre desses males. Não somente a sua presença, mas ele pode interferir nessas emoções, ele pode interferir nesses sentimentos, ele pode interferir nessa estrutura mental que está sendo contaminada com tantos outros sentimentos. É bom que se diga que a depressão nunca vem sozinha, ela vem acompanhada com crise de ansiedade, ela vem acompanhada com sentimentos diversos, né? com somatização no corpo inteiro. Mas Deus é o teu médico, Deus é o teu ajudador, Deus é o nosso médico, Ele pode fazer a diferença. Em terceiro lugar, o aconselhamento bíblico trabalha através de uma mudança de comportamento. É necessário que eu e você sejamos confrontados pela realidade comportamental nossa. Deus não somente quer que você saiba que Ele está presente, Deus não quer somente que você saiba que Ele te cura, mas Deus quer ver da sua parte, da nossa parte, uma atitude. Uma atitude. Não querer sofrer, por mais estranha que pareça, faz sentido numa relação bem resolvida com Deus. A Bíblia fala que Jabes orou a Deus, né? É uma das orações mais curta que eu encontro no Velho Testamento e em toda a Bíblia, quando Jabes, ele sendo considerado o homem do sofrimento, ele poderia ser chamado hoje de sofrência, ele entendeu que não precisaria ficar sofrendo, ele entendeu que podia ficar livre daquele estigma, e ele orou ao Senhor e pediu que não tivesse mais sofrimento. E que o seu nome não fosse mais motivo de maldição em herdar aquela dor, aquela depressão, aquela angústia. E a Bíblia nos diz que Deus ouviu a sua oração. Simples assim, dessa forma. Então, não querer persistir com um comportamento fóbico ou comportamento depressivo é uma proposta, no mínimo, interessante. Porque Deus trabalha na nossa escolha. Deus trabalha na nossa mudança de atitude. O que significa mudar de atitude na depressão? Rejeitar. Estou sentindo depressão, mas eu rejeito a depressão em nome de Jesus. Sentindo medo, mas rejeitando o medo. Isso é uma atitude de grandeza emocional tamanha. Isso é uma atitude interior tamanha. É aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18, quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos atentar nas coisas que estamos vendo, ou até mesmo sentindo, mas atentar nas coisas que nós não estamos nem sentindo e nem vendo. E Paulo chama isso de um homem interior. Você e eu temos uma coisa que se chama homem interior. É a parte mais profunda da personalidade humana. É o conteúdo mais lindo e importante na nossa relação com Deus. Esse homem interior se renova de dia em dia. Daí chegarmos à conclusão que o apóstolo Paulo disse assim, perseguidos, mas não destruídos, né? Desanimados, mas não abandonados. Essa consciência de entender que Deus está acima da nossa dor e do nosso sofrimento e que eu posso dizer não, eu posso ter esperança de uma manhã melhor, podemos ter a certeza da promessa que o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O novo amanhecer, um dia diferente surgirá quando nós decidirmos rejeitar todo tipo de mazela depressiva e de sentimentos fóbicos, sabendo e entendendo que Deus cuida de nós,
A Bíblia diz que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diz a voz Petrina. Veja que o apóstolo Pedro trabalha em mudança de novo de comportamento, em mudança de expectativa e numa atitude corajosa, lançar os braços do Pai, lançar sobre Ele, Jesus, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa decepção, a nossa frustração. E é assim que nós somos curados, e é assim que nós somos tratados. Meus queridos, meus amados, ter depressão não é pecado. Ter síndrome de pânico não é pecado. Ser vítima desses fenômenos e tantos outros não é consequência apenas de necessariamente uma maldição ou de uma ação demoníaca. Nós podemos sofrer depressão ou qualquer outra angústia ou ansiedade ou pânico, porque nós somos humanos, estamos sujeitos a tudo isto. Mas, acima de tudo, estas coisas não devem ocupar necessariamente a nossa mente, a nossa alma, nosso homem interior, porque Deus está conosco, Ele faz o milagre e nós devemos apenas confiar e tomar uma atitude esta direta, não de negar a depressão, não de negar os transtornos fóbicos ou qualquer que seja, mas de confiar que Deus é maior do que os nossos problemas. Deus é superior às nossas crises. Então, eu busquei em Jesus, né? Busquei a minha cura em Jesus. Como eu falei no início, eu comecei a orar, coisas que eu não fazia, comecei a ler a palavra, comecei a frequentar uma célula, me submeti a uma liderança e fui buscando, indo para a igreja, me envolvendo, né? E eu creio que esse é o caminho. Lógico que Deus deixou os médicos, nós também precisamos buscar, né? Tomar o medicamento certinho, fazer as consultas, mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar e buscar Jesus em primeiro lugar, que Deus, Ele é o médico dos médicos, né? E é nele que está a cura. Enfim, eu fui buscar Deus, né? Eu cheguei assim na igreja, eu cheguei na igreja através de uma célula e foi maravilhoso, porque a cada célula, a cada culto que eu ia, eu fui entendendo a palavra de Deus, né? Jesus foi falando comigo de uma forma maravilhosa, eu fui entendendo que a palavra de Deus tinha poder na minha vida. E eu também fui entendendo que Deus, Ele controla tudo, Ele tem o controle de tudo. Então, a partir do momento que eu entreguei nas mãos dele e deixei Ele governar, eu fui recebendo a cura dele, né? Eu sempre, quando eu aprendi o Salmo 23, eu falei, nossa, esse é o Salmo da minha vida. Porque tem um versículo, né, que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, aonde eu ia, que queria me dar essa crise, assim, que eu percebia que eu ia passar mal, eu comecei a recitar, a declarar mesmo esse versículo na minha vida, né? Então, eu entrava em algum lugar, eu percebia que eu ia passar mal, eu falava o versículo, eu falava, a palavra de Deus tem poder na minha vida, então é isso que vai me curar. Jesus, Ele já morreu por mim naquela cruz, eu já fui curada por Ele morreu pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores, então eu entendi isso de uma forma tão sobrenatural. E eu fui para o encontro com Deus, e lá no encontro eu fui curada de muitas coisas. E fiz escola de líderes, me tornei líder de célula. E mesmo eu sendo líder de célula, já um tempo depois estando na igreja, assim mesmo eu ainda tinha crises, um pouco menores, mas eu fui tendo crises assim mesmo. E um dia eu estava em casa, preparando a palavra da célula, era uma tarde, uma sexta-feira à tarde, uma quinta-feira à tarde, eu estava em casa preparando a palavra da célula e Jesus falou comigo naquele dia muito forte. Eu sempre me emociono nessa parte. Não tem como. Naquele momento,
Eu não sei, sabe? Quando eu dei por mim, eu não vi quando eu levantei, eu não vi quando eu abaixei. Mas quando eu dei por mim, eu estava num cantinho, assim, numa posição fetal. E eu ouvi a voz de Deus falando para mim assim: filha, não tenha medo, porque eu te carrego no colo. E desculpa, mas todas as vezes que eu lembro disso, é muito emocionante, porque eu pude sentir a palavra de Deus. E eu não sei quanto tempo eu passei ali. Eu não sei se eu passei 20 minutos, meia hora. Eu sei que quando eu dei por mim, eu tinha chorado muito. E naquele momento eu levantei dali e eu sabia que eu tinha sido curada, sabe? Eu sabia que eu tinha recebido a minha cura completa, assim, que Deus havia feito a obra completamente na minha vida. E a partir daquele momento eu fui outra pessoa, assim, eu recebi aquela cura, eu tomei posse daquela cura e eu falei: se o Senhor está comigo no colo dele, né, quem que eu vou temer, né? Então eu comecei a enfrentar as situações. Quando eu sabia que eu ia para um lugar cheio de gente, né, que eu ia para um lugar fechado, eu comecei a enfrentar essas situações e eu fui conseguindo enfrentar isso sem ter as crises. E a grande prova para mim veio o ano passado, em 2017, que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e no momento que os pastores falaram para mim assim: olha, vocês vão, naquela noite eu não dormi. Eu fiquei desesperada, eu falei: eu não vou, porque eu não vou enfrentar um avião daqui lá, é muito tempo, eu não vou conseguir. E aí eu falava para a pastora, pastora, eu não vou, vai só meu esposo. E ela falava: não, você vai conseguir, nós vamos vencer isso juntas. Enfim, acabei indo e foi tudo maravilhoso, assim. Dentro do avião eu não tive em nenhum momento crise, eu não me senti mal, eu fui tranquila, eu voltei tranquila. Lá teve um momento que a gente precisou estacionar o carro num estacionamento subterrâneo e quando o carro começou a descer, meio que quis dar alguma coisinha, na hora eu lembrei do versículo, sabe? E eu falei assim: não, eu já estou curada, Jesus me curou. E não passei mal, enfim, eu fui, voltei. Esse ano já fui de férias, já enfrentei o avião novamente, não tive crise nenhuma. Finalzinho do ano já fui ao dentista, fiquei lá 40 minutos na cadeira, não passei mal. Então assim, eu fui curada por Jesus Cristo. A palavra do Senhor tem muito poder e ela me curou. E é isso. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, completamente liberta e muito feliz. E livre para fazer qualquer coisa. Amém? Eu agradeço a Deus, né, por ter me curado, ter me dado uma segunda chance, né? Agradeço aos meus apóstolos, apóstolo Edmilson, apóstola Marisa, por toda a cobertura, por todo o apoio. Agradeço os meus pastores, né? Pastor Clodoilson, pastora Ana, que nunca desistiram da gente, né? Sempre estiveram ali nos apoiando, nos aconselhando, né? Nos levando para o caminho certo. E agradeço demais, assim, a Igreja IECG, né? Minha igreja que eu tanto amo. E que Deus me firmou ali, eu nasci ali. Então, eu quero muito agradecer à igreja, né, a IECG como um todo, aos apóstolos, o apóstolo Edmilson, a apóstola Marisa, aos pastores, né, os meus pastores e a líder de célula na época, que eles todos, num contexto geral, eles me ajudaram muito. E a igreja realmente é um lugar de bênção nas nossas vidas, né? A gente vai para uma célula, a gente vai para a igreja e eu queria deixar aqui esse agradecimento mesmo, porque lá é um lugar de bênção e de muita cura. Muito obrigada. Como pastor e como psicólogo, eu quero dizer, Deus quer a nossa saúde emocional e mental também. A Bíblia não apenas apresenta soluções espirituais, mas ela apresenta também soluções emocionais. A Bíblia tem resposta. E a resposta da palavra de Deus é muito clara. Tudo posso, disse Paulo, naquele que me fortalece. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer o fim de todas as coisas, aí então que vamos encontrar a resposta de Deus para cada situação. Então, se você está depressivo, se você está com síndrome de pânico,
Ou se você tiver qualquer outro transtorno, bipolar que o seja, Deus te ama, Deus te compreende e Ele tem uma vida nova e diferente. Faça como Jabes, eu não quero sofrer mais. Me dê o livramento dessa dor e dessa angústia. E o texto bíblico vai se cumprir em sua vida. E Deus ouviu a sua oração. Portanto, toda crise desse século que parece não ter fim, tantas situações de comportamentos fóbicos, de medos diversos e de depressões de todo nível, seja qual for, a sua resposta está em Deus que pode todas as coisas. É verdade que a psiquiatria, repito, é verdade que a psiquiatria e a psicologia são instrumentos de Deus para minorizar e para nos ajudar em algum momento, mas a resposta certa e a solução final vem do Deus que te ama, que está com você e que entende muito bem desses sentimentos. Que Papai do Céu te abençoe, que Papai do Céu te livre e não perca o ânimo. Ter fé para ser curado é também uma atitude, é também uma escolha. Se você escolher esta verdade, você obterá a solução e a resposta final para todo tipo de transtorno emocional e mental. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.